Vamos então iniciar a nossa reunião. Está aberta a segunda reunião da sessão ordinária desta Assembleia do dia 22 de dezembro. Começo por cumprimentar os colegas da mesa, o Sr. Presidente da Câmara e, na sua pessoa, as senhoras e os senhores vereadores. Cumprimento os colegas da Assembleia, funcionários da Câmara, Comunicação Social, múnices presentes e aqueles que nos estão a ver e ouvir através das redes sociais. Peço à senhora Primeira Secretária o favor de verificar se temos quórum. Adílio Vilas Boas. Estou? Adelino Soares. Está. Tá? Ora bem. Agora sim. Agostinho Silvestre. Alfredo Souza. Ana Oliveira. Ana Isabel Pereira. Sim. Pedro Miguel Fernandes Teixeira. Hermano Baltazar. Tá. Carla Marques. Sim. Catarina Lobo. Sim. Cátia Lima, sou eu. Cláudia Lima. Sim. Daniel Feliz. Sim. Esperança Teixeira. Sim. Fernando Ferreira. Sim. Fernando Barbosa. Sim. Hugo Padilha. Presente. João Castro Palpério. Presente. João Morgado também. João Nunes. Presente. Sim. Joaquim Garcês. Presente. Joaquim Moreira. Sim. Jorge da Silva. Sim. Luís Miguel Caetano. Presente. Manuel Pinho. Também. Patrícia Maia. Presente. Pedro Fernandes. Presente. Rogério Palhau. Presente. Rui Abreu. Também. Sónia Coutinho. Também. E Tiago Dionísio. Sim, presente. Portanto, temos quórum. Ok, Presentes. temos quórum e já temos a intérprete da língua gestual. Só deixar de sentar. A ordem de trabalhos foi a mesma da primeira reunião desta sessão. Portanto, evito, digamos, a sua leitura. E estávamos a discutir, ao fim de 3 horas e alguma coisa, e por decisão da Assembleia decidimos esta segunda reunião, e estávamos na ordem do dia, no ponto 1, e abordamos os pontos até 1.7. E, portanto, vamos recomeçar no 1.8, em que discutir e votar a proposta da Câmara Municipal sobre nomeação de auditor externo responsável pela certificação legal de contas. Está em discussão este ponto. Quem se quiser pronunciar deve se inscrever para... Não havendo inscrições neste ponto, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quantos contaste? Não. Então, desculpem. 6. Espera aí. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Estava-me a faltar o CDS. O CDS, Bloco de Esquerda. Só um bocadinho, que eu, digamos, na votação ainda vou anunciar, digamos, as abstenções e quem se absteve. E o resultado, que ainda não o disse. Então chega.
aprovado por maioria este ponto, com 0 votos contra, 11 abstenções. Aí o PAN também. Então, 12. Ok. Ok, desculpe que eu não tinha percebido. Ok. Então, portanto, aprovado com maioria, com 0 votos contra e 12 abstenções. Do Grupo Municipal do PSD, do CDS, da CDU, do Bloco de Esquerda, do Chega e do PAN. Está certo? Certo. Faça o favor de utilizar a palavra. Boa noite a todos os presentes, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, secretários, Srs. Vereadores, Presidente da Câmara, Srs. Deputados, público. Declaração de voto da CDU. Nomeação de auditor externo responsável pela certificação legal de contas. Não colocando em causa a qualidade de trabalho desenvolvido pelo auditor externo, que tem ao longo dos últimos anos efetuado a avaliação das contas do município, e não obstante esta contratação estar de acordo com o Código de Contratos Públicos, consideramos que deveria ter sido aberto concurso público para a aquisição destes serviços, por uma questão de transparência e equidade do processo. Por este motivo, abstemos-nos nesta votação. Não havendo mais intervenções, nomeadamente declarações de voto, passamos ao ponto seguinte. 1.9. Apoio à atividade económica, empresarial e comercial. Isenção de taxas municipais do ano 2022. Alguém se quer pronunciar sobre este ponto? Não havendo inscrições, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, 0 votos contra, 0 abstenções, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, 1.10, apoio à atividade económica, empresarial e comercial, isenção do pagamento de rendas do primeiro trimestre de 2022. Alguém quer usar da palavra sobre este ponto? Não havendo inscrições para o uso da palavra, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 0 votos contra, 0 abstenções, portanto, unanimidade. O ponto seguinte, 1.11, pedido de isenção do pagamento das taxas pela ocupação do espaço público para os anos de 2021 e 2022. Quem quiser usar da palavra deverá inscrever-se. Uma vez que ninguém quer usar da palavra, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com uma abstenção do Grupo Municipal da CDU. Ora, uma abstenção. CDU. Contra 0. E passamos ao ponto 1.12, que é o último do ponto 1, Constituição do Conselho Municipal de Educação de Valongo para o mandato autárquico 2021-2025. Alguém queira usar da palavra? Ninguém querendo usar da palavra, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Terminado o ponto 1, passamos para o ponto 2. Apreciar a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara acerca da atividade do município, bem como da situação financeira do mesmo. Quem quiser usar da palavra, faça o favor de se inscrever. Como ninguém
alguém quer, e isto é uma apreciação, encerra aqui o ponto. Ora bem, terminado o período da ordem do dia, temos o período pós-ordem do dia, uma vez que, digamos, a mesa ainda tem moções e votos de louvor. Quero lembrar que não há inscrições, ou a mesa não tem inscrições. O Sr. Presidente da Câmara também já respondeu às perguntas que foram, digamos, levantadas no período antes da ordem do dia e, portanto, pergunto se alguém com tempo ainda disponível se quer usar para alguma intervenção. Não querendo, a mesa tem uma moção do Bloco de Esquerda, uma saudação e 2 votos de louvor em que as forças políticas estiveram todas de acordo e por isso a mesa vai ler. Portanto, começaremos pela moção, e a moção do Bloco de Esquerda pelo direito à mobilidade. Alguém quer fazer alguma intervenção relativamente a esta moção, antes de eu a colocar à votação? Sr. Deputado Fernando Padilha. Sr. Presidente, muito boa noite. Sr. Presidente, eu confesso que fui um bocadinho apanhado em cima do assunto, mas relativamente a esta moção apresentada pelo Bloco de Esquerda, há aqui uma dúvida que nós temos e que poderia ser, pelo menos para o Grupo Municipal do Partido Socialista, poderia ser relevante aqui um esclarecimento do Sr. Presidente, se tal for possível, e eu confesso-lhe que eu até próprio não sei se o Sr. Presidente pode intervir neste momento ou não. Porquê? Porque há aqui uma legítima dúvida do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente ao segundo ponto ao segundo ponto para a aprovação nesta proposta do Bloco, que diz aqui, muito sucintamente, recomendar ao Executivo Municipal que, em conjunto com as freguesias, crie um serviço de transportes e respectivo regulamento de acesso. Isto porque nós temos conhecimento, e é do conhecimento público também, se permita dizer assim, que está em curso um concurso a nível internacional, exatamente para abranger áreas que no Concelho de Valongo, que é isso que nos interessa, não estão neste momento abrangidas pela intervenção dos STCP. Ora, era conveniente a explicação desse mesmo ponto, porque existe esse concurso, nós sabemos que ele está em andamento, mas presumimos que neste momento está parado por questões relacionadas com concorrentes não aceitarem as condições em que aquilo está a acontecer, e por isso, para um cabal esclarecimento e para votarmos esta recomendação, o Grupo Municipal do Partido Socialista requeria se o Sr. Presidente da Câmara poderia intervir de forma a esclarecer, se nos pode dar essa informação, porque é pertinente para nós decidirmos, votarmos o sentido de voto do Partido Socialista. Se for possível, nós agradeceríamos. Entretanto, eu tenho inscrito o Sr. Deputado Fernando Barbosa, que provavelmente quer prestar algum esclarecimento, que eu lhe dou a palavra. Boa noite ao Sr. Presidente, membros da mesa, senhoras e senhores deputados, público e quem nos assiste lá em casa, juntamente com a comunicação social. Em relação a este ponto, é muito simples, isto nada tem a ver com o contrato de transporte público de passageiros, não é? Porque nós sabemos que o contrato que devia ter entrado ou devia estar a vigor desde 31 de dezembro de 2019 está atrasado. Sabemos que os operadores vão operar em linhas que estão previamente definidas. Essas linhas visam essencialmente as zonas mais industrializadas, onde tem maior concentração de pessoas. Portanto, no fundo é um redesenhar do mapa das linhas atuais. E nós sabemos, aqui em Valongo, e falando só no caso de Valongo, que nós temos muitos locais que estão tão perto, mas ao mesmo tempo estão tão longe. E, por exemplo, ninguém está a ver um autocarro dos STCP, por exemplo, ir ao bairro de Sampaio,
ou ao Alto de Vilar, ou à Serra Amarela Alfena. E o que nós estamos aqui a dizer é a função da autarquia, aliás, exemplo já de várias autarquias a nível nacional, em que criam um transporte não concorrencial, portanto nunca será para operar onde há transportes públicos, mas que tenham um serviço que possa, criando e debatendo e com o contributo de todos, fazer um regulamento que sirva às pessoas que não têm qualquer transporte público ou aquelas que têm grandes problemas de mobilidade ou até mesmo de carência económica, em que as pessoas veem-se muitas das vezes que ou pagam um táxi, mas depois não têm dinheiro para a farmácia, e que ligasse o centro de saúde, hospital, loja de cidadão, ou até alguns locais de interface com outros transportes. Porque cada vez mais o direito à mobilidade é a garantia da democracia, e o que nos interessa e que nos preocupa a nós é que cidadão nenhum, independentemente da zona onde reside, que sejam limitados os seus direitos de democracia e de acesso aos serviços públicos. É isso. Obrigado. Foi feito um pedido. Foi feito um pedido por o Sr. Deputado Padilha para um esclarecimento e, portanto, desde que seja para esclarecer a Assembleia, vejo toda a legitimidade do Sr. Presidente fazer uma intervenção acerca deste assunto. Presidente, dava-lhe a palavra. Muito obrigado, boa noite. Eu agradeço a questão, cumprimento todos, naturalmente, e dizer o seguinte, porque é importante perceber o que é que está a acontecer. Há um concurso público internacional que está a decorrer e houve agora um dado recente que é importante para nós, Valongo, porque estamos no mesmo lote. O município de Gondomar, que não tinha ainda votado os documentos, já os aprovou na Câmara e na Assembleia Municipal, e há neste momento, de facto, alguns problemas em tribunal, mas eu estou em crer que dentro de muito pouco tempo haverá condições para haver a adjudicação. E porquê é que eu digo isto? Porque isto é importante. Porque esta linha, ao contrário do que foi aqui dito, não foi redesenhar as linhas atuais. Isso não corresponde à verdade. Houve um trabalho que envolveu as 4 juntas de freguesia, que deu origem a um conjunto de linhas no lote onde Valongo está, e eu volto a repetir, que envolveu as juntas de freguesia todas, no sentido de colmatar as pequenas falhas, digamos assim, que existiam. E aqui, porquê é que é importante dizer isto? Porque o transporte público, nós estamos a falar de transporte público, o transporte público não é só os STCP, e o transporte público não é só a rodovia. Nós temos aqui um transporte que por vezes não falamos, que é o transporte ferroviário, que é muito importante. Com exceção de Sobrado, todas as freguesias do concelho têm vários pontos de acesso ao comboio. A lógica do acesso ao transporte não é uma lógica de acesso a ir à porta de cada pessoa, não. Há pontos de acesso ao transporte. No caso do metro, como sabem, é de 500 em 500 metros, mas no caso da rodovia ou no caso da ferrovia, é os pontos de acesso. E, portanto, este desenho que foi feito, volto a dizer, com a participação das juntas de freguesia, garante que toda a gente tem acesso ao transporte. O caso do bairro de Sampaio, conheço bem. O bairro de Sampaio está, como muitos pontos do concelho, e aqui os cidadãos são todos iguais, nós não podemos tratar as pessoas de forma diferente, está a uma distância, como muita gente no resto do concelho, do acesso na rua em Sampaio. Exatamente igual, sem nenhum prejuízo. Isso é uma falsa questão que se cria. Por outro lado, e permitam-me, é uma questão que me colocam, esta moção, ao frisar a questão ou a limitar a questão dos pinásios, também me parece que é uma... Eu gostava até depois, vou pedir inclusive aos serviços, fazer chegar ao Sr. Deputado, o PEMAT e o PEMUS, nós temos um planeamento já com 7 anos, e temos um PEMAT, o planeamento da mobilidade, portanto, acessível para todos, e um plano de mobilidade urbana sustentável, que está a guiar as intervenções nas ruas. Nós não colocamos só pinásios. Nós fazemos muito mais do que pinásios. Nós fazemos mobilidade. E, portanto, é só para alertar, eu acho que estamos unidos. A mobilidade é uma coisa que nos une, mas da forma como está escrito, dá a entender que nós acordamos para o problema. Não, nós estamos a trabalhar há 8 anos coletivamente. Aliás, com a ajuda de todas as forças políticas, designadamente com os presidentes de junta que anteriormente eram eleitos por outros partidos. Portanto, é importante esta oportunidade que me dão, porque pode haver aqui uma indução em erro. E este novo serviço rodoviário, que está fora da área da STCP, vai cobrir o território por igual. Nós temos, de facto, algumas pequenas falhas, mas
E este é um serviço público. Criar um serviço público novo é duplicar. Não é o entendimento da Câmara Municipal de Valongo. Isso é duplicar. Ainda por cima é um serviço gratuito. Também não faz sentido. Porque as pessoas têm acesso ao transporte. Mas isso, pronto, é a minha opinião. Não sei se mais alguém quer intervir sobre este ponto. Ok, certo. E é concedida a interrupção. Quantos minutos precisa? 5? 5 minutos. Vamos interromper, a pedido, digamos, do Partido Socialista, uma interrupção de 5 minutos. Esqueço-me.
Por favor, para se sentarem, para nós podermos continuar com a nossa reunião após esta interrupção. Prontos, não sei se alguém quer intervir mais sobre este ponto, ou pedir algum esclarecimento, ou dar algum esclarecimento. Sr. Deputado Fernando Barbosa, faça o favor. Obrigado. Muito rapidamente e telegraficamente, duas notas. Em relação ao que o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, disse. Primeiro, a moção não diz que é gratuito, portanto, pode ser, o regulamento dirá se é gratuito ou em condições é gratuito ou se tem um preço simbólico. E o segundo ponto, conforme está dito na exposição de motivos, é que não é concorrencial, portanto, será nada tendo a ver com o outro transporte que vem a instalar, mas será em todos aqueles locais que sejam identificados, obviamente com as juntas de freguesia, em que não há qualquer alternativa. E era só isso. Obrigado. O Sr. Presidente da Câmara pede-me a palavra porque houve, digamos, uma indicação e foi falado o nome dele. E, portanto, acho que sim, vou-lhe dar, porque é no intuito do esclarecimento desta situação. Sr. Deputado, deixe-me só pedir-lhe a si e aos colegas, porque isto é muito importante, nós estamos aqui, somos representantes. Quando se faz um serviço de transportes, nós não vamos fazer um serviço de transportes, mesmo que seja braçal, alguém tem que andar a trabalhar. Portanto, quando se tem um serviço de transportes, pressupõe-se que tem que se ter um veículo de transporte. Um veículo custa dinheiro. Um veículo tem que ter combustível, ou não, pode ser elétrico, mas também custa dinheiro. Tem que ter alguém que o conduz, custa dinheiro. Há muitas formas de dizer que é gratuito ou não é gratuito. Tudo isso custa dinheiro. O facto de haver um mecanismo que atribui um valor é algo que ou se diz ou não se diz. Quando não se diz, para se criar a ilusão, porque isso é uma ilusão, é enganar as pessoas. Porquê? Porque, em boa verdade, nós depois, para pagarmos o serviço, vamos ter que recorrer aos impostos. Portanto, tudo custa dinheiro. E, portanto, temos que ser claros. O problema na política, nos últimos anos e sempre, é nós não sermos claros. Qualquer serviço custa um dinheiro. Nós podemos assumir que o custo não é repercutido no utilizador final. Mas não deixa de custar dinheiro. É um custo administrativo. Mas não vou discutir a questão, porque assim, eu até acho que, se fosse possível, nós devíamos ter um serviço personalizado Uber. 100 mil pessoas, cada pessoa devia ter o seu serviço Uber. Se me faz essa pergunta, eu adorava que fosse possível. A pessoa ligava de manhã. Portanto, a explicação que eu dei foi esta, porque muitas vezes caímos no erro, e eu só estou com isto a tentar, eu não estou a criticar, porque eu compreendo, só acho é que é uma duplicação do que existe. Porque, repare, os concursos, quando são feitos, só para terem a noção dos concursos e dos cadernos, são obrigatórios. As empresas que vão servir o público, os senhores sabem, aliás, há aqui deputados que já vêm de outros mandatos que acompanham estas matérias, não é qualquer tipo de transporte, não é qualquer tipo de autocarro, eles são obrigatoriamente autocarros que permitam o acesso, portanto, para serem o mais inclusível possível, ou seja, pessoas com mais ou menos mobilidade. A partir do momento em que isso está garantido e a partir do momento em que há capilaridade, ou seja, a partir do momento em que nós garantimos que a pessoa que vive no bairro A está a 400, 500 metros de um ponto de acesso, isso é fazer serviço de transporte público. E se nós vamos ter isso, já temos numa grande medida, se vamos ter isso, introduzir um novo serviço é duplicar serviços. É só isso que eu quero dizer. É isso. Era só isso. Pronto. Que tem custos. Mais alguém quer intervir no esclarecimento? Antes de votar, assim, eu queria chamar a atenção que este resumo, ou seja, o sumo desta moção, são recomendações. Primeiro, recomendar ao Executivo de Valongo e, segundo, recomendar ao Executivo Municipal. Uma moção, pronto, há aqui uma recomendação, se calhar o texto, não sei se quer alterar alguma coisa, porque as moções geralmente... Altero para recomendação em vez de moção para recomendação?
Mais alguém quer intervir? Sim. Exato. Sendo assim, não é votado. É uma recomendação que não é votação. Sr. Deputado Fernando Barbosa, quer mesmo recomendação ou quer que isto submeta à votação? Claro, claro. É assim, eu vou-me contradizer um bocadinho daquilo que acabei de dizer acerca da recomendação. Obviamente que nós sabemos que a Câmara, até com a particularidade em Valongo, que tem uma Assembleia Municipal de maioria e um Executivo de maioria, portanto pode o fazer ou não. E a fim de clarificarmos até as posições, em vez de alterar o título para recomendação, eu proponho que a votação fique em moção e em vez de ser recomendar, que tenha um sinónimo de orientar ou solicitar à Câmara. Não está agora... É igual. É? Pronto. É sim, mas se for recomendação, não há votação. Pronto, ok. Fica em recomendação então e até, portanto, finalizo com a justificação em ficar em recomendação com palavras que foram ditas anteriormente e vamos esperar que seja implementado um novo serviço de transporte e depois provavelmente teremos aqui o assunto novamente em discussão. Obrigado. Ok, tá. Pronto, assim foi útil porque se clarificou, digamos, este aspecto. E então, a mesa tem uma saudação e 2 votos de louvor. Como há concordância de todas as forças políticas, a mesa vai ler, digamos, estes 2 votos de louvor e esta saudação. Começo pela saudação. Lembrar Fernando Faria Sampaio. O trabalho desenvolvido por dirigentes associativos, homens e mulheres, que voluntária e benevolamente se envolvem no movimento associativo e na política, deverá ser sempre alvo de reconhecimento pela positiva, na medida em que queremos que tal deva acontecer sem qualquer outro objetivo que não seja o de servir as comunidades locais. Em 2001, a 21 de dezembro, um dos nossos mais empenhados cidadãos, político e dirigente associativo, ausentou-se de nós. Passados 20 anos da ausência de Fernando Faria Sampaio, é com sentimento de saudade e reconhecimento que recordamos a sua atividade cívica, associativa e política que sempre fez com coerência na defesa de valores e causas em que acreditava. A Assembleia Municipal, reunida a 22 de dezembro de 2021, delibera aprovar um voto de louvor que será tornado público e enviado à família de Fernando Faria Sampaio. Alguma intervenção sobre este assunto? Alguém que queira se pronunciar? Se não, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Peço à senhora primeira secretária o favor de ler o voto de louvor sobre estrelas Michelin do Concelho de Valongo. Voto de louvor. As estrelas Michelin do Concelho de Valongo. O Concelho de Valongo é historicamente associado ao pão, ao biscoito e à regueifa. Foram muitos aqueles que tornaram o nome de Valongo conhecido pelo desenvolvimento associado a estes ícones da nossa gastronomia local. Mas hoje a gastronomia portuguesa, e orgulhosamente o nosso concelho, tem mais fontes de orgulho, pois são já 3 os chefes de cozinha que, oriundos do nosso município, foram fruto do seu trabalho, das respectivas equipas e restaurantes onde laboram, premiados com a famosa estrela Michelin, símbolo da excelência gastronómica. O chefe João Oliveira, natural de Campo, e o chefe Rui Silvestre renovaram tal galardão em 2021, tendo-se juntado a estes o chefe Arnaldo Azevedo,
que têm as suas raízes na cidade de Irmesinda. Reconhecer o mérito destes valonguenses é louvar o seu profissionalismo e o seu empenho profissional. A Assembleia Municipal, reunida a 22 de dezembro de 2021, delibera aprovar um voto de louvor que será tornado público e enviado a cada um dos chefes de Valongo, do Conselho de Valongo, premiados com a Estrela Michelin. Ok. Alguém quer fazer algum comentário? Se não, coloco em votação este voto de louvor. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E por último temos um voto de louvor a José das Neves. Ora, ok, eu peço ao segundo secretário o favor de ler este voto de louvor. Voto de louvor. José Alberto Gonçalves das Neves é um jovem cidadão português de 43 anos, nascido em Valongo e que tem já, apesar da sua juventude, uma carreira brilhante como cientista. Concluiu em 2003 a licenciatura em Ciências Farmacêuticas. Obteve o mestrado em Tecnologia Farmacêutica em 2007 e o doutoramento em Ciências Farmacêuticas em 2013, na Universidade do Porto. Trabalhou como farmacêutico hospitalar entre 2004 e 2009, antes de iniciar uma carreira de pesquisador em tempo integral. A sua pós-graduação foi conduzida sob a supervisão da professora Maria Fernanda Bahia e teve como foco a aplicação de microbicidas vaginais à base de nanotecnologia para a prevenção da transmissão sexual do HIV. Durante este período, José das Neves conseguiu trabalhar no exterior como pesquisador visitante da Northeastern University, 2009-2010, e no Institute of Tropical Medicine da Bélgica em 2010, sob a orientação do professor Mansour Amiji e do professor Guido Vanam, respectivamente. Depois, integrou o grupo do professor Bruno Sarmento no INEB, Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade do Porto, como investigador pós-doutoral júnior entre 2014 e 2019. José e sua equipa estão atualmente focados no desenvolvimento de estratégias de administração de medicamentos para a prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis e doenças do trato genital feminino inferior. Um dos seus projetos na área da saúde da mulher foi novamente distinguido pelo programa Gênese da Gilead Sciences Portugal. Foi membro do Conselho do Nanomedicine and Nanoscale Drug Delivery Focus Group, 2018 a 2020. É membro ativo da Sociedade de Deliberação Controlada há vários anos. Foi recentemente nomeado diretor de comunicação científica do CRS. José das Neves é autor de 76 artigos revisados por pares, 13 capítulos de livros e 80 apresentações em reuniões científicas. É também co-editor de 4 livros científicos e membro do conselho editorial da Pharmaceuticals Nanomaterials Frontiers in Pharmacology, PLOS, One, Drug Delivery Letters e For Open. Em 20 de outubro de 2021, os jornais Público, Expresso e Observador, bem como a revista Visão, publicaram notícias sobre o nosso conterrâneo, a sua equipa e as suas atividades. A Assembleia Municipal de Valongo, reunida a 22 de dezembro de 2021, delibera aprovar um voto de louvor a José Alberto Gonçalves das Neves, pelo empenho e mérito do seu trabalho no campo da ciência. Este voto de louvor será tornado público e dado conhecimento a José das Neves. Alguém se quer pronunciar ou acrescentar alguma coisa? Se não, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos para o período pós-ordem do dia, coloco em votação a minuta das deliberações que foram tomadas nesta reunião. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A mesa deseja a todos uma ótima passagem de ano e um próspero ano 2022. Com este desejo e com a continuação de uma boa noite para todos, encerro esta reunião da sessão da Assembleia de 22 de dezembro de 2021.